Olá pessoal, eu sou o professor Ataúfo, sou professor de Física da rede estadual aqui de Pernambuco. E a gente está trazendo uma aula sobre força eletrostática. Tá? Essa aula ela já foi ministrada presencialmente nas escolas que eu leciono aqui em minha cidade. E o nosso aluno lá da nossa escola, ele vai ter a vantagem, né, de assistir também de forma online. Né? Vai estar lá. Criamos um grupo de um Classroom, né, uma sala de aula, onde essa aula vai estar lá presente para que você assista essa aula, ok? Vamos lá, gente. E também aqui vai estar no meu canal no YouTube. Então, considero duas cargas elétricas pontiformes. Carga elétrica pontiforme. O pessoal tinha dúvida, perguntou muitas vezes no quadro, que palavra é essa, gente? Pontiforme quer dizer que as dimensões dessa carga elas são desprezíveis em relação à distância. Quando a distância em relação ao tamanho, ela é muito diferente, né? Assim, por exemplo, dá para você um exemplo. Imagine que um automóvel está na sua casa aí, na frente da sua casa, e você está na sala. A distância entre você e o automóvel é considerável em relação a essa distância, né? O tamanho do automóvel, ele é bem considerável em relação a essa distância. Agora imagine que você esteja em uma cidade a 350 quilômetros e o seu automóvel aí. Então, essa distância é muito maior que o tamanho do automóvel. Então, aí nesse caso, o automóvel passa a ser chamado pontiforme, tá? A sua dimensão, ela é desprezível quando se compara com a distância, tá bom? Então, eu tenho duas cargas elétricas pontiformes e os corpos eletrizados de dimensões desprezíveis. Vamos ter aqui, ó, corpos eletrizados de dimensões desprezíveis. Então as cargas são Q, Qzinho e Q, separadas por uma distância D. Caso elas tenham sinais contrários, irão se atrair ou se repelir no caso de possuírem o mesmo sinal. Ou seja, aquela famosa frase, os opostos se atraem, né? Carga de sinais contrários se atrai, carga de mesmo sinal se repele, de acordo com o princípio da atração e da repulsão. E aqui eu tenho um exemplo, veja. Aqui eu tenho uma carga, né, aqui pelo desenho, essa carga e essa carga, ela tem o mesmo sinal. Por quê? Porque observe que as forças estão se repelindo. Uma vem para a esquerda, está vendo aqui? Essa carga para a esquerda, essa carga vem para a direita. Então, como as cargas estão se repelindo, estão se afastando, é porque elas têm o mesmo sinal. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas, né? Carga elétrica de mesmo sinal, é o que tem aqui observação. E essas cargas estão separadas por uma distância D. Já nesse desenho, eu tenho carga de sinais contrários. Então imagine que essa carguinha aqui é positiva e essa aqui é negativa, ou o inverso, né? Essa aqui poderia ser negativa, essa aqui tinha que ser positiva. Para assim ocorrer uma atração, né? Observe que essa força e essa, né, estão se atraindo, né? Gente, esse menos aqui, ó, esse menos aqui está indicando simplesmente porque, como essa força aqui é uma força positiva para a direita, se é para a esquerda é negativa. Isso aí é de acordo porque força é uma grandeza vetorial, né? Então a gente tem o sinal para diferenciar o sentido, tá certo, gente? Então as forças F menos F constituem o par ação e reação, né? Que tem ligação com as leis de Newton, lembra? Dá uma olhadinha lá, na lei de Newton. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton, força resultante, né? Terceira lei de Newton, ação e reação. Ok? Então, lei de Coulomb. De acordo com a lei de Coulomb, temos... Gente, essa formulazinha aqui, ela é importantíssima, tá certo? Onde diz que a força, F, é igual a uma constante eletrostática. Essa constante, ela representa o meio, né? Ela é interligada com o meio. O produto das cargas, né? Q1, Q2, como eu falei em sala de aula, mas aqui Q e Q, dividido pela distância elevada ao quadrado. A distância que as separa elevada ao quadrado. Gente, e essa constante aqui, ó, é uma constante do meio. Então, ó, o F é igual a K0, como eu coloquei na aula, Q1, Q2, quem está vendo esse vídeo e foi meu aluno, eu coloquei assim, ó, dividido pela distância ao quadrado. Mesma coisa, né, gente? Aqui, ó, Q1 e Q2 é como se fosse Qzinho e Qzão.
Aqui está em módulo, por quê? Porque na hora do cálculo não vai precisar levar em conta o sinal. O sinal vai somente para dizer se ela é carregada positiva ou se é negativa, tá bom? Tem que ter só esse cuidado. E como eu falei em sala de aula, esse K0 aqui, ó, esse K é uma constante. E no vácuo e no ar, né, assim, de forma aproximada, ela vai valer 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Isso aqui é o valor da constante eletrostática. Pronto. Com isso aqui, a gente finaliza de forma rápida, né, mas bem, assim, bem objetiva, uma aula sobre força eletrostática, né? Ok? Segue aí no canal e nos encontraremos em breve com uma resolução de questão.